E aí galera, tudo bem? Beleza? Bom, hoje é o vídeo número 100, centésimo vídeo aí, oficialmente, né, do canal. E para comemorar, nós vamos apresentar um modelo da Terra plana, com o Sol funcionando perfeitamente, levando em conta o campo eletromagnético de Taurus, que eu anunciei aqui em outro vídeo. O vídeo 31 eu lancei na Páscoa, o nome é O Segredo do Taurus, Terra plana, o Segredo do Taurus. Foi a introdução a essa questão. De lá para cá teve muita pesquisa, alguns meses se passaram, e agora a gente vai fazer esse modelo funcionar, levando em conta também a Atmos plana do vídeo 72. Então esses dois vídeos 31 e 72 estão na descrição, e todos os créditos vão para Steve Torrance, Mike Cavanaugh e Dr. Zach, que estão fazendo sim ciência na Terra plana. Há muito tempo a gente não vê ciência de verdade. Há muito tempo são só premissas e axiomas. Há muito tempo são verdades incomprováveis. Bom, agora nós entramos na ciência, dentro da Terra plana, e nós vamos mostrar um modelo que funciona. Espero que daqui para frente os cientistas comecem a levar a sério essa história. E nós voltamos para o eletromagnetismo de Maxwell. Nós vamos entrar nas pesquisas de Ken Wheeler sobre holografia magnética. E é isso aí, galera. Terra plana avançando. Compartilhe o máximo que puder. E como o próprio Steve Torrance, como o próprio Dr. Zach e o Mike, conforme eles mesmos falam, toda a glória ao Criador dos céus e da terra. Todos os créditos para Flat Earth Core. Flat Earth Core apresenta uma produção de Steve Torrance, Mike Cavanaugh e Dr. Zach. Terra plana magnética 1.0. Trilha sonora Sentenced to Death, 6916 SPM Music Group LLC, narrado por Steve Torrance. O firmamento eletromagnético. Roteiro Mike Cavanaugh, dirigido por Mike Cavanaugh. Desde o início do despertar da Terra plana, tem havido muitas tentativas para modelar os movimentos dos céus sobre uma projeção plana. Temos o modelo circular, o modelo quadrado,
em outras projeções também, como a Diamante, e todas falharam até agora em suas tentativas de reproduzir os movimentos precisamente de forma verificável sobre o que realmente está acontecendo lá em cima. São nossas pesquisas, modelagem e experimentações que deixaram muito claro para a gente que todos os modelos atuais estão errados. A principal razão para isso é que todos eles partem de uma premissa errada, de que os trópicos formam os caminhos reais de objetos físicos como o Sol ou a Lua. A maioria dos terraplanistas também tem muito pouca experiência em astronomia ou em experimentos adequados, o que nos deixa com uma pilha imensa de suposições incorretas e falsas alegações relativas a esses modelos que nos fazem comprar esses modelos e crenças. Para mostrar de uma forma bem simples que o Sol, por exemplo, não é um objeto físico, nós medimos o tamanho do disco solar enquanto ele se movia sobre nossas cabeças. O resultado concluiu 39,8 milhas de diâmetro do Sol. Isso é um objeto muito pequeno comparado com o tamanho da Terra. Se você usa esse tamanho em qualquer projeção em datas como os equinócios, quando quase todos têm um nascer do Sol a 90 graus leste, logo você irá se dar conta que a maioria dos ângulos de azimuth nunca irão funcionar em um objeto tão próximo e pequeno. Se você pegar qualquer projeção plana e colocar um Sol pequeno no Equador, no equinócio, e colocar a si mesmo no nascer do Sol, em quase todas as latitudes, o Sol está diretamente a leste de sua posição. Se você pudesse se mover para norte ou sul em segundos, de cima para baixo, aquele pequeno objeto vai permanecer fixo em seu ângulo de azimuth no horizonte, o que, por regra de geometria, torna impossível ser um objeto físico pequeno. E isso nos leva a fazer mais pesquisas sobre as propriedades do Sol e seu comportamento no céu. Temos visto tantas alegações falsas e ideias altamente questionáveis sobre o movimento do Sol, da Lua e das estrelas, e achamos que é nossa obrigação corrigir essas afirmações. Alguns alegam que o Sol se move em linhas retas, o que é uma afirmação falsa, como mostrado nas seguintes imagens. Isso pode ser verificado rastreando a velocidade do Sol em seu azimuth e declinação em um intervalo de tempo de 12 horas. E também houve alegações de que o Sol se move em um caminho circular, o que também está incorreto. Muito embora, quando você vê o Sol da meia-noite no Ártico, tenha a impressão de um caminho circular, já que qualquer observador tem que girar 360 graus completos para seguir o Sol. A verdade é que mesmo num caminho circular, você acaba com os mesmos problemas em relação aos ângulos do Sol em qualquer dia do ano.
A forma paraboloide hiperbólica do analema do Sol não é apenas um caminho no período de tempo de um ano. Mas esse mesmo movimento é encontrado no ciclo do Sol de 24 horas. Este padrão de movimento torna-se óbvio quando você rastreia o Sol com rastreadores de ponta. Como rastreadores Los Maundi, e apenas rastreia o azimute do Sol, sem usar os ajustes de correção do rastreador para que ele funcione em sua velocidade nominal de 15 graus por hora. O padrão de deriva também é igual e oposto em ambos os lados do equador, o que significa que este pequeno Sol, o Sol de 39,8 milhas de diâmetro, está se movendo através do céu a velocidades variadas, observadas ao norte e ao sul do equador. E após 2 anos de pesquisa e tentativas com novos modelos, ficamos travados e não conseguimos trabalhar para modelar o Sol ou qualquer orbe com precisão. Começamos do zero novamente. Depois de olhar novamente as fotos dos raios crepusculares do Sol, que todos os terraplanistas viram 1 milhão de vezes, chegamos a uma revelação, que muitas, se não todas as cabeças planistas ignoraram. Quando você olha os raios crepusculares que atravessam as nuvens sobre um lago ou um plano, por exemplo, os ângulos dos raios acabam na fonte de luz real, que está logo acima das nuvens em muitos casos. Mas nós sabemos que o Sol não está logo acima das nuvens. Começamos a nos perguntar então o que alguém veria, olhando do outro lado, e se ele ou ela veria a mesma coisa. Imagine um cenário onde você vê esses raios sobre um lago. Esses raios iluminam um ponto na água. Agora coloque outro observador, do outro lado do lago, olhando diretamente para você. Será que ele pode ver esses raios e aqueles que ficaram iluminados na água, como nesta animação? Vamos dar um passo à frente e deixar que o observador veja os raios como se tivesse um longo pau de selfie com um espelho preso no final. Se ele refletisse esse raio atingindo a água para o observador do outro lado, ele veria um reflexo do Sol nesse espelho? Tenha em mente que a distância aqui é de apenas 40 quilômetros, e é onde o Sol deveria estar para o observador do outro lado. Para fazer esses ângulos de luz em um software 3D, você vai precisar usar, como nós usamos aqui, uma fonte de luz local. Mas na realidade, quando você vai para o outro lado do lago e vira-se para olhar para trás, você terá o Sol nas suas costas. Portanto, tornando impossível ver os raios no primeiro cenário, ou o reflexo do Sol no espelho. Por isso, nós chegamos à conclusão lógica de que esses raios são particulares para qualquer observador,
pois alguém que olha para trás não poderá ver a mesma coisa, por causa de sua posição em relação ao Sol. Agora, se esses raios são pessoais e não podem ser vistos por ninguém além do próprio observador, isso indica que o Sol é uma projeção objetiva pessoal ou local. Isso pode ser verificado por qualquer um ao fazer o experimento de raios crepusculares do lado oposto, como nessa animação, e ver que alguém olhando para trás, para alguém que vê esses raios, não pode e nem vai ver a mesma coisa. Um arco-íris age do mesmo modo que o Sol, ou seja, você só pode vê-lo em um ângulo específico e você não pode andar em torno de um arco-íris, pois ele sempre se afastará de você. E você não pode ver de lados opostos de um arco-íris a mesma coisa. Um arco-íris é uma projeção de uma fonte, e sua fonte é o Sol. Por isso, se o Sol também é uma projeção de uma fonte desconhecida, podemos começar a modelar o caminho do Sol para cada observador na Terra. Nós fizemos isso pegando apenas uma longitude, sendo o meridiano de 0 UTC na Terra. Colocamos os dados dos observatórios para o azimuth e a declinação do Sol e rastreamos o objeto solar para esse local por 1 ano para cada 10 graus de latitude norte e sul do Equador e apenas deixamos os dados funcionarem por um período de 1 ano. Mas o modelo ficou tão carregado de dados e pequenas linhas de rastreamento que mesmo com uma super máquina não conseguimos renderizar o resultado. Após algumas tentativas e erros, finalmente conseguimos obter uma visão clara sobre o resultado final e, mesmo com o nosso Sol estando a uma distância igual para o observador, a forma e o layout acabaram em um campo de toros ao redor da Terra. Eita porra! Ainda temos que descobrir como fazer o vetor 3D apropriado para obter todas as mudanças de velocidade observadas no movimento do Sol, criando assim uma forma mais verdadeira. Mas ficou muito claro para nós que, com base na pesquisa de Ken Wheelers sobre a holografia magnética, o Sol que vemos é projetado no campo eletromagnético no céu e o Sol objetivo segue as linhas do campo magnético que são únicas para cada local na Terra. Então, o verdadeiro Sol é uma fonte que vem de fora do chamado firmamento, que provavelmente usa a polarização da luz, que é projetada para o campo magnético e é renderizada pela Atmos plana. Logicamente, não é coincidência que todos esses arcos do Sol combinados criam um campo de toros. E essa é a versão 1.0. Assim que descobrirmos como usar a distância equalizada em 3D, vetorizando em uma fórmula com base nos ângulos das folhas de dados dos observatórios, podemos obter a forma verdadeira e o movimento segundo a segundo nas linhas do campo. Este campo torus não é de modo algum um campo estacionário, uma vez que o Sol se move norte e sul durante o ano. Nós fizemos essa animação que chamamos de respiração cósmica da Terra plana e mostramos que, simplesmente aumentando a corrente no campo do Polo Norte, você empurra o campo para o sul e, ao baixar a corrente, ele flui de volta para o norte novamente. Ele também pode ser empurrado para frente e para trás por um campo magnético externo de além da Antártica em 90 graus de latitude sul. A anomalia magnética do sul também é uma anomalia em movimento, e quem sabe o que mais está além das latitudes do sul, todas as quais têm influência no campo. Do ponto de vista da criação, ele também deve ter uma função. Se animamos todas as posições solares ao longo de um ano, a animação dá a impressão de uma onda que gira em torno do campo como uma fonte externa, empurrando e puxando as linhas de campo e projetando sua imagem, que pode ser o Sol ou a Lua nele.
Ainda não sabemos dizer o que é, onde ou como essa fonte externa funciona mecanicamente, por assim dizer. Mas do ponto de vista da engenharia, tudo que funciona como uma máquina ou relógio deve ter princípios básicos e leis da física para descobrir sua natureza. Nós apenas temos que descobrir para onde ir a partir daqui e quais experiências podem ser derivadas para construir sobre isso ou modificar o conceito básico. Com este conceito, podemos dizer corajosamente que criamos um modelo de terra plana que funciona, que pode ser mantido para testes de avaliação e experimentações para verificar ou desconsiderar certos aspectos deste modelo. É, portanto, com grande honra e humildade que apresentamos o primeiro e único modelo da Terra plana que funciona com uma base real em geometria, ciência e observações. Nas próximas semanas, iremos lançar visões terrestres deste modelo para mostrar que os ângulos do Sol atuais estão, finalmente, corretos. Os globalistas gostam de falar que estamos sempre ajustando a visão da Terra plana, que estamos sempre modificando a nossa versão para adequar, quando os erros acontecem, quando não fecha a conta, vamos dizer assim. Mas eles se esquecem que a ciência fez isso ao longo de séculos, que eles ficaram com modelos errados, como por exemplo o Sol sendo o centro do universo e não apenas do sistema solar, por séculos. Eles se esquecem que eles levaram 200, 300, 400, 500 anos, 2000 anos, para formular um modelo. Um modelo que até 1800 e pouco, 1840 ou 50, não era aceito pela comunidade científica. Então, caros amigos, em 2014 ou em 2015 a Terra plana veio à tona, erguida por pesquisadores independentes e corajosos que tiveram o peito para falar desse assunto, que não tiveram medo nem vergonha dos ataques de pessoas que não conseguem assimilar a possibilidade de suas visões estarem erradas. Pessoas que acreditam que se surge algo diferente, o mundo delas colapsa. Que se a mentira que foi contada realmente for uma mentira, essas pessoas entram em desespero e te atacam e te jogam pedras. Mas, em apenas 3 ou 4 anos, pessoal, a Terra plana está encontrando todas as respostas. E nos próximos vídeos, pode ter certeza que vocês todos vão ficar sabendo. Não escutem os haters, não escutem aqueles que têm preguiça de tentar entender a verdade. Continue assistindo. Toda a honra e toda a glória ao Criador dos céus e da terra, a consciência não nascida, que não nasce, que não morre, que sempre foi, que sempre será, aquele que era, que é, que há de vir, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Porque o mundo não é um acidente, porque a realidade foi projetada, desenhada e criada. O Verbo, a vida, existe.